Então, ó, o caso que a gente vai discutir hoje é o da Regina. Ela conta assim, ó, que essa paciente é uma amiguinha da escola da filha e acompanha há muitos anos, desde os 10 anos. Primeiro, ela usou um expansor com placa Hawley que ativava 2/4 de voltas a cada 15 dias, ou seja, expansão lenta. Percebi que os dentes descidos não esfolhavam sozinhos e demoravam muito para erupcionar. O lado que era da mordida cruzada ficou de topo. Começou a troca dos dentes permanentes e o aparelho não encaixava mais. Percebi que estava começando o crescimento de mandíbula, entrei com SN3 em dezembro de 24, que foi usado por uns 9 meses. Pedi uma tomografia para avaliar os dentes 13 e 23 que estavam impactados. Cogitei em entrar com o expansor fixo para tracionar, mas não tinha espaço suficiente. A região do arco anterior estava com formato muito triangular. Instalei o expansor borboleta em outubro e está até agora com esse expansor como contenção. Hoje ela tem 12 anos e 6 meses. Pela tomo, o dente 13 está por palatino e o 23 por vestibular, em transposição com 24. Mas ambos os caninos ainda não erupcionaram, estão muito altos. Por isso estou perdida em como conduzir esse caso precisando de uma luz. Sei que errei em não ter entrado logo com o disjuntor desde o início, depois que comecei a te acompanhar entendi mais a importância do transversal primeiro. A DOC é de 23, mas a sequência das panorâmicas é anual. Então, vamos lá. Olha que caso rico pra gente discutir, gente. Esse caso é um presente pra gente discutir. Primeiro vamos entender a maloclusão da nossa paciente. Vamos lá. Quando a criança chegou, então, o que a gente tem aqui, gente? Uma mordida cruzada posterior unilateral, que a gente não sabe exatamente se ela é verdadeira ou funcional, né? Porque, querendo ou não, a gente tá vendo a maloclusão pela primeira vez, a gente não consegue manipular. Percebe que meu arco inferior era um arco bom, ou seja, eu não tinha necessidade de expansão no meu arco inferior. E o meu arco superior, como era de se esperar, fruto de uma mordida cruzada posterior, ele era atrésico. Percebe que ele tinha uma atresia simétrica, então é bem provável que essa maloclusão era uma mordida cruzada posterior funcional e não verdadeira, tá? Porque quando a gente olha para essa maxila e a gente avalia o formato dela, é impossível essa maxila ser um formato, ser uma tampa adequada para essa mandíbula que é a caixa. Não tem como. A tampa tá menor que a caixa. Quando a gente erra a tampa do Tupperware, entendeu? Não vai encaixar. E aí vem outro ponto. Quando a gente está diante da mordida cruzada posterior, e ela requer da gente um ganho, né, importante, ela requer da gente um ganho esquelético, é muito rico que a gente sempre considere como, em primeira escolha, um expansor convencional, né? Porque ele vai resolver o que a gente precisa, é uma mordida cruzada posterior, então eu preciso ter ganho na minha região posterior do arco. Então o Hyrax convencional, o McNamara que seja, para quem gostar de McNamara, um Haas, ele vai ter um efeito muito melhor. Apesar de eu enxergar a atresia maior na região anterior do arco, o torno em borboleta, ele abre em um formato em V, privilegiando essa abertura, portanto, e com menor impacto na região posterior. É porque, nesse caso, né, a Regina fez primeiro uma expansão lenta, então ela deve ter ganhado um pouco desinclinando esses dentes e por isso talvez um borboleta tenha sido suficiente. Mas se a gente fosse iniciar com a expansão nesse caso, era muito mais rico a gente pensar em iniciar com um torno convencional e já resolvia o caso de uma vez, ao invés de fazer uma expansão com outro dispositivo, com outro tipo de velocidade, porque aqui a gente tem bastante ganho de perímetro do arco. Então, se a gente fosse começar esse caso hoje, a gente trataria ele simplesmente pensando numa expansão, que já seria suficiente. Agora, nós temos um outro detalhe aqui. A primeira radiografia, então você vê que a gente está com uma face boa, incisivos superiores e inferiores bem posicionados nas respectivas bases ósseas, bom espaço aéreo posterior, então aqui a gente não tinha nada que se preocupar em termos de crescimento, a gente vai focar só mesmo em parte dentária. Mas se a gente avaliar a primeira panorâmica que a gente tem aqui, o que essa panorâmica já nos conta? Essa panorâmica já nos conta que aqui a gente tem dois problemas importantes. O primeiro problema importante que a gente tem é o início de uma transposição, que já não é mais tão início nessa fase, canino, primeiro molar, primeiro pré-molar. Então já tem uma transposição canino, primeiro pré-molar, começando a acontecer. Essa transposição, ela já faz com que a gente se enquadre esse paciente no que a gente chama de um paciente que tem
faz parte do grupo de pacientes que tem anomalias dentárias associadas. Então, diante de anomalias associadas, eu tenho que ter um cuidado mais importante ainda com esse início de sobreposição que eu tenho aqui da raiz do meu incisivo lateral com o meu canino, né? Incisivos e caninos se beijam, aqui eles estão se sobrepondo. Então, diante desse cenário, eu já penso mais um ponto positivo para a expansão rápida da maxila, que contribui positivamente para o meu trajeto de um canino ectópico, né? Então, mais um sinal vermelho de que eu estou diante de um quadro onde a exo de um canino descido, a expansão rápida da maxila tenderiam a contribuir de uma forma importante para o destino desse meu canino ectópico aqui. A gente sabe que a expansão contribui positivamente para um trajeto de um canino ectópico e a gente sabe que principalmente a exodontia do canino descido é muito importante para que esse dente ectópico volte para a posição. Então, se a gente tivesse que fazer um planejamento no marco zero dessa paciente, nós planejaríamos uma expansão com Hyrax, seguido da exodontia do canino 53. E aí, nesse hemiarco, obviamente nós íamos pedir uma tomo para poder entender como que está essa transposição, mas é bem provável que nessa altura do campeonato eu tivesse já que incentivar a vinda desses dentes para o seu devido lugar. Então, nós faríamos uma exo também aqui, ó, do 64, perdão, para poder tentar impactar de alguma forma positiva no trajeto dessa transposição que estava começando a se iniciar aqui, tá? Porque apesar de ápices estarem, ó, olha onde está o ápice do meu... Numa transposição, gente, o mais importante é onde o ápice tá, entendeu? Então, se você olhar aqui, ó, o ápice do meu canino, ele tá na minha região de primeiro pré, quase de segundo, e o ápice do meu primeiro pré, ele tá numa região do meu incisivo lateral, né? Então, os ápices já estão conduzindo o nosso raciocínio de que a gente está diante de uma transposição, mas obviamente que muitas coisas influenciam nesse sentido. Então, a exo, ela poderia contribuir positivamente, sim, nesse sentido, talvez facilitando um tracionamento futuro, enfim, essa correção, né, dessa transposição. Então, esse seria o nosso planejamento no marco zero, se o paciente estivesse chegando hoje para nós.